trabalhamos o casamento nulo e agora trabalharemos o casamento anulável, tá? O casamento anulável, ele é celebrado ferindo apenas o interesse de que o Estado tinha o dever de proteger, tá? Ele tem o dever de proteger por considerá-lo, o indivíduo, aquela pessoa vulnerável, tá? Então a reação do ordenamento jurídico é muito mais moderada do que quando comparado com um casamento nulo, beleza? Não existe uma ameaça à ordem pública e as partes que podem promover a ação anulatória, tá? O legislador é indiferente se aquele casamento ele vai prevalecer, se ele vai continuar ou não, tá? A lei, ela não recomenda a realização desse tipo de casamento anulável, mas ela autoriza a sua dissolução, então é uma coisa muito mais moderada do que o casamento nulo. O silêncio das partes no tipo do casamento anulável, ele permite que o ato jurídico que é defeituoso, de fato, ele convaleça, então equivale a uma ratificação tácita, ou melhor, uma ratificação presumida do próprio casamento, e aí a gente vai verificar caso a caso, beleza? A hipótese da anulabilidade do casamento é um rol taxativo, portanto, numerus clausus, previsto no artigo 1550 do Código Civil e seus incisos, tá? Então, existe também outros dispositivos que complementam o tratamento da matéria, mas especificamente no artigo 1550 do Código Civil está lá os dispositivos acerca do casamento anulável, tá? São 7 hipóteses, então eu vou separar esse vídeo em 2 para não ficar algo cansativo também, e vamos trabalhar então a primeira hipótese, que é o casamento contraído por quem não completou a idade mínima para casar, que é a hipótese prevista no inciso 1º desse artigo 1550, tá? A gente já trabalhou isso daí em sala, envolve especificamente a capacidade civil do casamento, tá? O Código Civil de 2002 ele iguala a idade núbia em 16 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, existe ali também a verificação da autorização judicial, desde que atendido o melhor interesse da criança, que está previsto no artigo 1520. Então a gente vai para aquela regra geral. Tem mais de 16 anos? Porque agora tem que ser verificado, que através da lei, teve a lei do ano passado, a 3.811, que agora não é mais possível, existia aquele excludente de licitude absurdo do código que a gente trabalhou também em sala. Então hoje você só pode casar acima de 16 anos, você tem que atingir a idade núbil, mas se você tiver entre 16 e 18, você precisa da autorização dos seus pais, né, do consentimento dos seus pais, aliás, melhor é consentimento e não autorização, sendo que se um recusar, você pode suprir essa necessidade por autorização judicial, ou se for permitido e depois negado por um dos responsáveis, pais, tutores, etc., você pode também suprir essa questão judicialmente, conforme o artigo 1520 do Código Civil, tá? Sendo celebrado o casamento sem a referida autorização judicial, por exemplo, o ato pode ser considerado anulável, será considerado anulável, desde que proposta a ação anulatória, e aqui a gente vai começar a trabalhar com prazos distintos, tá? Então prestem bem atenção como cada caso vai trabalhar o prazo para você propor essa ação, para você declarar a nulidade desse casamento, tá? A anulabilidade desse casamento. Então, nesse tipo de caso, quando não atingiu a idade núbil, a ação declaratória de anulação terá o prazo de 180 dias, sendo que a legitimidade será pelo próprio menor, por seus representantes legais ou por seus ascendentes, conforme o disposto no artigo 1552 do Código Civil. Sobre a contagem específica desse prazo decadencial, existem 2 regras que trabalham sobre isso, tá? Essas regras estão previstas lá no artigo 1560, parágrafo 1º do Código Civil também, sendo que, se a ação for proposta pelo próprio menor, devidamente representado, o prazo será contado a partir do momento que completar a idade núbil, ou seja, completou ali os 16 anos, aí vai começar a correr o prazo para você propor essa ação de anulação, tá? Se a ação for proposta pelos representantes legais ou ascendente, o prazo é diferente. O prazo vai ser contado a partir do momento que o casamento foi celebrado, tá? Então, sem prejuízo dessa ação anulatória, o Código Civil enuncia a hipótese que o casamento pode ser convalidado, e aqui a gente vai começar a se atentar a uma diferença gritante lá para a questão de nulidade,
para a questão da anulação, tá? A anulação existe a possibilidade de você convalidar, tá? Então, convalidar significa tornar válido o que era inicialmente inválido, tá? Então, é sanado um problema que envolve o plano da validade e você supera a questão do segundo degrau da escada pontiana, que é um problema de validade nesse tipo do menor, tá? A primeira possibilidade dessa convalidação do menor de idade está expressa lá no artigo 1551, pelo qual não se anula o casamento. Qual que é essa hipótese? Quando desse casamento resultou a gravidez. Então a norma tem a sua razão de ser, porque você verifica lá, ampara a família na norma constitucional, no artigo 226 caput da Constituição, mas além dessa regra enuncia o artigo 1553 do Código Civil, que o menor poderá, depois de completar a idade núbil, confirmar o seu casamento com autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento legal. Então existem essas duas possibilidades de você convalidar esse casamento sem ter atingido a idade núbil, tá? Essa segunda hipótese, ela vai se enquadrar especificamente em sintonia com o artigo 172 do Código Civil, que diz que o negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Então, se a pessoa convalidar aquele negócio a partir do momento que ele atingiu a idade núbil, perfeito, não tem problema, esse negócio será plenamente válido e a gente vai ter superado o segundo degrau da escada pontiana, tá? Então, só para ressaltar novamente, a Lei 3.811 de 2019 dispõe que os menores de 16 anos eles não podem casar nem mesmo em caso de gravidez. Contudo, destaca-se, essa Lei 3.811 de 2019, no afã de impedir o casamento dos jovens com menos de 16 anos, ela não excluiu os artigos 1551, 1552 e 1553 da Lei Civil, que tratam do mesmo tema, qual seja, a gravidade, a possibilidade de casar, decorrência da validade da gravidez, etc. Então, assim, o inciso 1º do artigo 1550, ele não foi revogado pela Lei 3.811 do ano passado. Então, a anulabilidade ou nulidade relativa do casamento infantil, ela continua em vigor. A mesma afirmativa vale quanto aos demais dispositivos, tá? Caso a proibição tenha passado despercebida pelo cartório civil ou se do casamento resultou gravidez, tá? Então, só destacar que a Lei 3.811 de 2019, ela não alterou os artigos e nem revogou os artigos 1551, 1552 e 1553 da Lei Civil. Beleza? Já volto para os demais casos das possibilidades da ação anulatória do casamento.